os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Amados, talvez muitos de nós, ao ler esse texto, muitas vezes questionamos se o Senhor pediu que Abrão saísse da sua parentela, da casa de seu pai, e fosse para uma terra a qual ele lhe mostraria e que lhe abençoaria grandemente. Por que ele levou Ló consigo, sendo que Ló fazia parte da sua parentela? E aí, se a gente voltar no capítulo anterior, que é o capítulo 11, você vai ver que Tera, que era o pai de Abraão, ele tinha 3 filhos: Abrão, Naor era pai de Betuel, da qual nasceu Rebeca, né? Pai de Betuel, esposa de Milca, da qual nasceu Rebeca. E também tinha Arã, que era o pai de Ló. Arã morreu ainda muito cedo, quando Tera ainda era vivo. Então, Ló, desde a tenra idade, ele foi cuidado pelos seus tios, principalmente por Abrão e pelo seu avô Tera. Então, Ló era quase que um filho para Abraão. Então, quando Deus chama Abraão e faz a ele promessas, era impossível que ele deixasse Ló para trás. Então, quando ele começa a sua jornada, ele leva Ló consigo. E aí, irmãos, a gente vai ver que no decorrer dessa caminhada, algumas atitudes que demonstravam que Ló não tinha para com Abraão a mesma consideração, a mesma reciprocidade que Abraão tinha para com Ló. Já no capítulo 12, no verso de número 6, diz assim: e passou Abraão por aquela terra, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava então os cananeus na terra. Abraão sai de Arã para peregrinar até Canaã, que era a terra da promessa. Já no versículo 7 diz assim, 12:7: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente te darei esta terra. O Senhor renova as promessas para com Abraão e edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Irmãos, qual era a característica de Abraão que agradava ao Senhor? Aonde ele estava, em todas as fases da sua vida, em todos os momentos, sejam nas dificuldades, nas angústias, Abraão sempre adorava ao Senhor. Ele edificava altares. Glória a Deus. Altares significa o quê? Sacrifício. Altar significa adoração. Altar significa oração e adoração. Está na dependência de Deus. Então, aqui no versículo 7, pelo
em cada viagem, Abraão se lembrava do Senhor. Abraão mantinha um contato. Abraão mantinha uma comunhão com Deus. E ele edificava altares. Verso 9 vai dizer: depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abraão, irmãos, ele foi criado numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E já era projeto de Deus, ainda quando Tera, o seu pai, estava vivo, de ir para Canaã. Mas nesse período, Tera veio a falecer. E esse projeto, essa missão ficou com Abraão. Então Abraão, entre Ur dos Caldeus e entre Canaã, ele deu uma parada em Harã, deu uma estacionada em Harã. Verso 10: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande. Ele parou em Harã, ali ele foi muito abençoado, ficou mais rico. Só que ele tinha muito gado, ele tinha muita fazenda. E como houve fome na terra, Abraão foi para o Egito. O que eu aprendo com Abraão, irmãos? Que Abraão, ele não era aquele crente estático, acomodado. Ainda que o Senhor tenha feito promessas a nós, ainda que estejamos debaixo das promessas dele, em algum momento passaremos dificuldades, em algum momento passaremos necessidades. Isso não quer dizer que a nossa vida vai ser sempre um mar de rosas. Eu estou debaixo da promessa de Deus, nada me atinge, é só vitória, é só bênção. Não é bem assim, irmãos. Paulo vai dizer algo muito importante em Atos 14, 22, ele vai dizer assim: olha, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Avançando, irmãos, Abraão vai ao Egito. Embora Abraão fosse um crente que agradava a Deus, isso não quer dizer que quando somos obedientes, que quando agradamos ao Senhor, que não vai haver um momento de fragilidade na nossa vida espiritual, que em algum momento não vamos fraquejar. Isso faz parte da nossa natureza humana, é intrínseco a nós. Por isso que a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Então Abraão, quando chega ali no Egito, ele dá uma fraquejada. Está aí no 12, 13. Abraão chega lá no Egito. Os príncipes do Egito se gabaram ao ver Saraí, que era muito bela. E Abraão, temendo por sua vida, ele fala assim no verso 13: dize-te, pois, que és minha irmã, para que viva bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. Verso 17: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Saraí, mulher de Abraão. Por quê? Porque Faraó chegou a tomar Saraí como mulher. O ato não foi consumado, porque o Senhor não deixou. Mas Abraão poderia ter atrapalhado os planos de Deus. Mesmo, irmãos, quando nós fraquejamos, o Senhor tem misericórdia de nós. E aí, entrando agora no verso 13, Abraão volta do Egito. Ele agora faz a viagem contrária, inversa. 13:1. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul,
Essa banda do sul era o Negueb, era uma região que tinha muitas chuvas, que era uma região que era propícia ao pasto, ao gado, né? Uma região fértil. E tudo o que tinha, e com ele Ló. Por que, irmãos, que o texto dá essa ênfase a Ló? E com ele Ló. Ló, irmãos, vivia na sombra de Abraão, na dependência de Abraão. E Ló, por estar na dependência e na sombra de Abraão, ele era muito próspero, ele era muito rico, assim como Abraão. Verso 2: e ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Glória a Deus. Para onde quer que Abraão se movia, seja no momento de fome, de escassez, de dificuldade, ele estava na total dependência de Deus, e ele era um adorador por excelência. Abraão invocava o nome do Senhor. Verso 5: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Ou seja, Ló era muito próspero, assim como Abraão. E a primeira característica de um crente que não tem como propósito agradar ao Senhor, de um crente carnal, é que ele facilmente se envolve em contendas. Já viu aquele crente que arruma confusão com todo mundo? Que ele vive arrumando treta, arrumando picuinha. Então, uma das características de Ló é que ele era um homem contencioso. Ele poderia muito bem apaziguar, pacificar, mas houve lá uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Verso 6: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. 7: e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Ou seja, eles estavam numa terra onde haviam vários inimigos ao redor. Mas, além dos inimigos que já haviam, eles estavam criando seus próprios inimigos. Eles estavam arrumando contenda entre eles mesmos. E aí surge uma nova característica de Abraão, que é a de ser um pacificador. Verso 8: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Abraão considerava Ló como um irmão, mais do que um sobrinho. Abraão tinha por Ló ternura, fraternidade. Mas Ló, ou seja, Abraão, irmãos, ele por ser mais velho, ele poderia atrair para si o direito de escolher: olha, eu vou para cá e você vai para lá. Estamos conversando? Mas não, Abraão deu o direito a Ló de escolher
e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. O escritor, irmãos, faz questão de dizer que a campina era bem regada antes de o Senhor ter destruído. Porque depois que o Senhor destruiu, virou pó, virou cinza. Aquilo que Ló começou um dia, virou pó, virou cinza. Quando se entra em Zoar. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro. Irmãos, presta atenção aqui. Enquanto a vida de Ló estava debaixo da cobertura de Abraão, as bênçãos de Deus estavam sobre a vida dele. E ele ia de vento em popa. Ele era próspero. Ele era abençoado. Ele era rico. Ele tinha muita riqueza, muitos gados. Mas a partir do momento que ele sai debaixo dessa cobertura, a vida dele começa a andar para trás, igual caranguejo. O barco de Ló começa a entrar água, começa a naufragar. Já viu aquele crente, enquanto ele tem o Espírito Santo, enquanto ele está debaixo da cobertura do Senhor Jesus, ele é um crente próspero. E quando a gente fala de prosperidade, nem sempre estamos falando de questões financeiras, porque prosperidade vai muito além disso. É verdade. Mas, quando Ló se aparta de Abraão, o caráter dele é revelado. Primeiro, Ló era um crente que não era guiado pelo Espírito, mas era guiado pelos seus olhos. E quando nós não somos guiados pelo Espírito e somos guiados pelos nossos olhos, a tendência, irmãos, é fracassarmos. Jesus vai dizer algo interessante. Ele vai dizer: olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, tais trevas serão. Então ele vai dizer, porque os olhos são a candeia do corpo. Os nossos olhos é um dos sentidos pelo qual a nossa alma se conecta com o mundo exterior. E Ló era guiado por aquilo que ele via. Quando ele se aparta de Abraão, as escolhas de Ló revelam o seu caráter. 13:12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Irmãos, você já viu aquela pessoa a qual os fins não justificam os meios? Que ela, quando recebe uma proposta, ela não pondera, ela não avalia. Quantas pessoas eu vejo na televisão, recebeu uma proposta de emprego maravilhosa, para trabalhar lá na Tailândia. Aí quando chega lá, vira escravo. Recebeu uma proposta para levar 5 quilos de cocaína para os Estados Unidos e vai ganhar $60 mil.
Sodoma havia o quê? Homens pecadores, homens sem escrúpulos, homens que não tinham temor de Deus, e ainda assim Ló foi para aquela cidade e expôs a sua família, que é o maior patrimônio que nós podemos ter. O melhor patrimônio, irmão, não é carro, não é casa, mas o melhor patrimônio é a nossa família. Verso 13 vai dizer assim: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O que eu vou fazer no lugar aonde os homens daquele lugar são pecadores terríveis? O que eu, como cristão, vou fazer na Marquês de Sapucaí, no carnaval, por mais lindo, brilhante, atraente que seja aquele espetáculo é um espetáculo pagão. E tem cristãos indo para Marquês de Sapucaí, dizendo que estão indo ali porque os fins justificam os meios, porque ali vão evangelizar, porque ali vão anunciar o Senhor Jesus. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Se a gente tem que guardar o nosso pé quando a gente entra na casa do Senhor, imagina quando a gente está fora da casa do Senhor, irmãos. Verso 14: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Irmão, olha esse texto. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. É como se Deus estivesse falando assim: Abraão, vem cá, fica calmo, fica tranquilo, porque agora eu vou trabalhar na tua vida. Agora a tua vida vai dar uma guinada. Sabe por quê, irmãos? Porque algumas portas só vão se abrir na nossa vida quando companhias erradas, quando pessoas erradas que estão do nosso lado, que o Senhor não chamou para estar, forem embora. Existem pessoas que obstaculizam, bloqueiam as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, quando Ló se aparta, Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, ó, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde você está para o lado do norte, para o lado do sul, para o lado do oriente, leste, para o lado do ocidente, oeste. Olha o 15. Porque toda esta terra que você vê, Abraão, eu vou dar a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, quando Ló virou as costas, Deus falou para ele assim: Abraão, você fez certinho. Essa terra que Ló está cobiçando, eu vou dar para você. Ela é sua por direito. 17. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. 18. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali mais um altar de adoração, de sacrifício.
edifica altar. Abraão vai para outro altar, para outro lugar e edifica altar. Ele está sempre com Deus. Não importa o ponto geográfico em que nós estejamos. Você já viu aquele crente? Ele está numa empresa, está servindo o Senhor. Aí ele vai para outra empresa, aí ele se desvia. Ih, irmão, está na empresa lá, não é de Deus não. Cheguei lá, comecei a ser perseguido, minha vida começou a desandar. E eu estava lá em Vila Velha, na Assembleia de Deus, Ministério do Íris, na Glória. Eu estava uma bênção, era até obreiro. Mas depois que eu vim aqui para o Rio de Janeiro, minha vida começou a andar para trás. Que crente é esse, irmãos? Que as bênçãos de Deus dependem do ponto geográfico a qual eu estou. Entrando agora no 14, irmãos, quem quiser fazer pergunta aí, é só levantar o braço e fazer pergunta, tá? Quando a gente não faz pergunta, duas coisas: ou estamos entendendo tudo, ou não estamos entendendo nada. Então fiquem à vontade. Entrando no 14, 1. E aconteceu nos dias de Anafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedor, Laomer, rei de Elam, Tidal e rei de Moim. O que isso quer dizer, irmãos? Uma das características do crente que não tem o espírito, crente carnal, já falei aqui, é que ele se mete em confusão. Aonde ele vai, ele arruma contenda, confusão, reclama de tudo, ele chama a confusão. O que aconteceu aqui no capítulo 14, irmãos? Havia 4 cidades, entre elas Sodoma e Gomorra, que pagavam tributos para esse rei Quedor Laomer. Só que chegou no 12º ano, eles pararam de pagar os tributos. E no 13º ano, esse rei ajuntou mais 4 reis e foram pelejar contra outros 4 reis, inclusive o rei de Sodoma e de Gomorra. E aonde nós estávamos? Em Sodoma. E o que aconteceu? Depois que houve aquela guerra, esses 5 reis subjugaram aqueles 4 reis e levaram todo o povo cativo para a sua terra e levaram toda a sua fazenda. Ou seja, Ló perdeu tudo. Quem queria muito, quem era zoiudo, quem não tinha a visão espiritual e só tinha a visão carnal, de uma hora para outra perde tudo. Já viu aquela pessoa que acha que vai ficar rica no jogo? Está ganhando aqui, está ganhando ali, mas o diabo está dando corda para ele se enforcar. Quando ele pensar que não, ele já perdeu tudo. Quem já ouviu falar no jogo do tigrinho aí? Esse jogo do tigrinho é uma maldição, irmãos. A pessoa começa a jogar esse jogo e a inteligência artificial sabe que você é um jogador novo e bota você para ganhar. Ganha a primeira semana,
Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Que palavra, né, irmãos? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Que palavra, irmãos! Que palavra! Então o que acontece, irmãos? Aflora aí uma nova característica de Abraão. Abraão, ele não é revanchista. Abraão, ele não é aquela pessoa de guardar ressentimento. Se é outro, Eduardo, se Abraão fosse outro, ele falava assim: bem feito para Ló. Quem mandou ele ser zoiudo? Quem mandou ele ser olho grande? Se ferrou. Bem feito. Você sabia que tem crente, irmãos, que quer ver a desgraça do outro? Felizmente, é verdade. Que quer ver a caveira do outro? Crente feiticeiro, irmãos. Tem muito crente feiticeiro. Porque a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Crente torcendo para o outro se dar mal. Mas Abraão não era esse crente não, irmãos. Ele tinha tudo para ser. Mas sabe o que Abraão fez? Abraão ajudou os seus funcionários, os seus pastores, 318 pastores. E foi lá, irmão, se guerreou contra aquele rei. 14:12. Também tomaram a Ló, que habitava no Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318 os perseguiu até Dan. Abraão se importa com Ló, ele não guarda ressentimento. O caráter de Abraão não era pautado pelas suas atitudes, pelas atitudes de Ló. Já viu aquele crente que fala assim: vingança é um prato que se come frio. Eu vou agora pagar na mesma moeda. Irmão, isso é coisa de pessoas que não conheceram a Deus, que não têm o Espírito de Deus. As atitudes de Ló não pautaram as atitudes e o caráter de Abraão. Não se paga
Glória a Deus. Porque está cheio de cabra frouxo. A Bíblia diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhe fará dano algum. Mas tem crente hoje, Netanias, que se você chamar ele para expulsar o demônio, ele treme mais do que vara verde. Não mexa com isso aí não. Melhor chamar lá o presbítero Eduardo, chama o pastor Jorge, que eu não boto a mão nisso não. Crente é esse, irmãos? Crente sem missão. Então Abraão não era só um homem de fé, ele era um homem de fé e coragem, valente, cabra macho. Aleluia. Foi lá e trouxe a família de Ló de volta, trouxe a fazenda de Ló de volta. Poderia ter falado, deixa ele se lascar para lá, mas não. Pode falar. Interessante, irmãos, se eles vão análise no contexto geral, desde o chamado de Abraão até quando Abraão vai retirar o seu sobrinho, a gente tem que entender o contexto todo. Por quê? Porque não foi um erro Abraão ter levado a Ló. Ali era uma expressão de fidelidade e de fé. Por quê? Porque o irmão de Abraão, pai de Ló, havia falecido. Então, ora como um filho para Abraão. E era de extrema responsabilidade e fé de Abraão tentar cuidar de Ló. Tanto que quando Ló é levado cativo, Abraão ele também sente essa responsabilidade que sentiu lá no começo e vai buscar Ló. Por que isso, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, irmãos: aquele não cuida dos seus é um incrédulo, tem negado a fé. Então, a família, ela tem que estar incluída no meio, irmãos. Abraão, como ele guardava, cuidava, tinha responsabilidade sobre o como filho, assim é a família. Tudo isso daí não para isso. Sabe para quê? Porque o mais importante, irmãos, que o Senhor tem, que é a família, é o lar. Tem pessoas que confundem, acham que o bem mais importante é a igreja. Se não tiver família, não tem igreja. É por isso que hoje em dia os lares estão sendo atacados, os lares estão sendo destruídos. Por quê? Porque tem muitos homens e mulheres de Deus, mas que são homens e mulheres de Deus fora, mas dentro das suas casas, são completos fracassos. Irmão, não existe uma melhor aprovação de Deus. Ah, seu ministério é abençoado, é próspero. Sim, ok, mas o ministério para ser perfeito tem que ter primeiro, irmãos, o lar. Como é que é o lar desse homem? Como é que é o lar dessa mulher? E muitas das vezes o lar está completamente uma bagunça. E interessante que Abraão, irmãos, ele ouvia Deus e Ló somente seguia Abraão. E o que mais acontece hoje em dia? É a multidão seguindo o homem. Vai na igreja do mundial e quem sabe de Bíblia, mas que o homem falar, todo mundo segue ele. Vai para a Universal, ninguém tem de Bíblia, mas que o pastor da Universal falar, todo mundo tem que seguir ele. Então é a mesma coisa. No final disso tudo, sabe quem vai dar, irmãos? Abraão gerou quem? Isaac. E de Isaac veio quem? A promessa. E Ló gerou quem? Amon e Amon. Amon e Moab. Olha só, irmãos, como isso é tão real nas nossas vidas. Quem nós estamos gerando para Deus? É forte. Sim, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, mas e a sua descendência? Quem você está gerando? Amon? Moab? Inimigos de Deus? É forte, hein? Glória a Amém. Deus. Essas coisas. Amém. Então, irmãos, É forte. verso 18, aparece aí uma figura muito emblemática que só aparece aqui e no livro de Hebreus, que é a figura 18, 14, 18. Logo que Abraão ele vem
um rei de Salém chamado Melquisedeque. Ele trouxe a Abraão pão e vinho. E o texto vai dizer que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou e disse, verso 19: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda para ti. Então Abraão entrega para Melquisedeque, rei de Salém, o dízimo. É a primeira vez que o dízimo é estabelecido na Bíblia. E o que mais me encanta, irmãos, em Abraão aqui, Eduardo, é o verso 21. O rei de Sodoma fala assim para Abraão: ó, você só me entrega as almas, e toda essa riqueza, toda essa fazenda, você fica para você. O que Abraão vai dizer no verso 22, irmãos? Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde o fio até a correia do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Abraão, irmãos, ele era totalmente desprendido de riqueza, de bens materiais. Por isso ele era muito rico. Glória a Deus. Você já viu aquela pessoa tão rica, mas tão rica, que ela só tem dinheiro, não tem mais nada, não tem sentimentos, não tem amor próprio, não tem família, não tem Deus, só tem dinheiro? Irmão, uma pessoa que só tem dinheiro é a pessoa mais miserável deste mundo. Porque o dinheiro só se compra coisas. Então Abraão, ele abriu mão de tudo, ele não quis ficar com nada. As riquezas de Abraão vinham de Deus e não do homem. Abraão queria, sabe o que, irmãos? Que quando a sua história fosse contada, que fosse uma história limpa. Ele diz aqui, ó: eu não quero que amanhã vocês venham dizer: eu enriqueci Abraão. Porque as riquezas de Abraão, quem dava não era o Senhor. O crente não deve cobiçar nada do que é dos outros. Aquilo que não é meu não me pertence. Você está passando no local, viu um relógio ali, o relógio vai ficar ali, que o dono pode voltar daqui a pouco para pegar. Tem um celular ali, não é meu, eu vou nem lá. Então Abraão sabia que tudo que ele tinha precisava vir das mãos do Senhor. Que coisa linda, né, irmãos? Aleluia. Caminhando para o final aqui, irmãos, a gente vai dar um salto aqui e vai entrar em Gênesis 18 para concluir. Olha que passagem bacana, pastor Jorge. 18:1 diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. O que está acontecendo aqui, irmãos, é uma coisa chamada teofania. É a forma corpórea de Deus. É a humanização de Deus. Note bem que aparecem 3 homens. Olha o texto. Depois apareceu-lhe o Senhor.
Até então, Abraão não percebeu que se tratava do Senhor, porque o Senhor não vinha com asinha, igual aparece na televisão. O Senhor vinha em forma humana, corpórea. Então, era comum na época o caráter de um homem, sobretudo, era avaliado pela sua capacidade de hospitalidade. Um homem que não era hospitaleiro naquela época, ele era muito mal visto. Por isso, Paulo a Timóteo vai dizer que uma das características do pastor da nova aliança é que ele seja hospitaleiro, porque isso era uma cultura. Então Abraão corre para hospedar aqueles homens, porque era no horário de meio-dia, que os viajantes procuravam abrigo, procuravam um copo de água fresca. E Abraão vai ali agora recepcionar aqueles visitantes. Verso 2: E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Só que a partir do verso 3, Abraão vai perceber que se tratava do Senhor. E disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Abraão agora reconhece que quem estava diante dele era o próprio Deus. Que maravilha, irmãos! E aí, verso 6, 7, 9, vai dizer que Abraão faz de tudo para honrar o Senhor. Ele tem uma atitude de servo. Verso 8 vai dizer: E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a ele debaixo da árvore, e comeram. Ou seja, Abraão deu aquilo que ele tinha de melhor. E aí, nesse texto, o Senhor faz promessa a Abraão, renova a promessa de que Sara teria um filho. Sara ri, e o Senhor pergunta: haveria algo demasiadamente difícil para Deus? Verso 17: E disse o Senhor, olha que coisa tremenda, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Glória a Deus. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Meu irmão, o crente que tem intimidade com Deus, ele sabe em primeira mão aquilo que Deus vai fazer. Quando ele acorda, quando ele dorme com o Senhor, ele acorda com o Senhor. Quando ele vai ser mandado embora da empresa, o Senhor já falou com ele. Quando ele vai ser contratado, o Senhor já falou com ele, porque o Senhor tem intimidade com ele. 18: Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus estava prestes a destruir Sodoma. E para quem que ele conta primeiro? Para Abraão. Deus não oculta de nós os seus propósitos, os seus desígnios. De vez em quando eu fico vendo aqui na igreja, né? Não nessa igreja, todas, né? O pastor dá oportunidade para alguém, aí aquela pessoa vem: Deus já tinha me falado que eu ia ter oportunidade.
porque eu o tenho conhecido. Existem tantas pessoas querendo fama, querendo status, querendo reconhecimento, querendo aparecer, mas melhor do que você ser conhecido é você ser conhecido de Deus. Glória a Deus. É Deus olhar lá de cima e falar: aquele dali é o Eduardo, meu servo. Pai, glória a Deus. Aquele ali eu conheço. Aquele ali, a vida dele está na palma das minhas mãos. Glória a Não Deus. foi isso que o Senhor falou, o diabo, a respeito de Jó? Conheces meu servo Jó? Melhor do que ser conhecido é ser conhecido de Deus. Verso 29, disse mais o Senhor. Verso 20, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Sabe o que eu aprendo com isso? O pecado, ele só prevalece até um dia em que o Senhor dá um basta. Muitas vezes o Senhor deixa que o pecado se prolongue e o seu juízo seja aplicado. Por quê? Porque Deus é longânimo, porque Deus é benigno, porque Deus é misericordioso. Mas chega um dia que o pecado fede nas narinas de Deus e Deus dá um basta. Glória a Deus. Chega! Acabou! Deus ouviu o clamor de Abraão, irmãos. Que coisa tremenda, né, irmãos? Olha o 22, 18 e 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali. Tinha 3 anjos, 2 anjos e mais o Senhor com Abraão, não é isso? Então, no 22 vai dizer: então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, cumprir a ordem de Deus. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Irmão, tu já pensou o que é isso? Deus vira para os anjos e fala assim: ó, vocês vão lá cumprir a missão de vocês, que eu vou ficar aqui ainda batendo um papo com meu servo Abraão. E Deus ficou lá, irmãos, na tenda de Abraão, batendo papo. E você tem batido papo com Deus? Você tem atraído a presença de Deus? Você acha que orar é só você falar com Deus? Você está enganado. Tem momento que você fala com Deus e depois você se cala e começa a ouvir Deus falar com você. Aleluia. Não é um monólogo, é um diálogo. É eu falando e ouvindo a voz de Deus. Aleluia. É o que acontece aqui. Os 2 anjos foram a Ló, mas o Senhor Todo-Poderoso ficou em pé diante de Abraão. Uma conversa sós, uma conversa íntima. Quantos crentes já não têm mais uma conversa a sós com Deus? Uma conversa íntima com Deus. Vive numa correria, embaraçado, enrolado, com a cara
pela vida